Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um dia do mês de agosto e buscando que esse dia seja agosto de Deus, seja o dia que o Senhor fez, o dia que Ele nos entregou. Bom dia, Clarice! O dia que Ele nos entregou para que vivamos de forma sábia, prudente, fazendo escolhas que nos levem para mais perto dele. O Senhor já nos ungiu, o Senhor já nos abençoou, Ele tem nos dado a sua direção por meio da sua palavra. E nós já até aqui temos conseguido entender que os preceitos do Senhor são eternos, são colocados para gerir o mundo. E esses preceitos que são eternos, eles nos guiam, eles nos conduzem, eles nos ajudam a fortalecer os nossos passos. Estamos aqui todas as manhãs do mês de agosto, buscando esse fortalecimento do Senhor, no Senhor. E é muito bom saber que outras pessoas têm sido fortalecidas com esse momento, com esses vídeos, têm se alimentado, têm buscado, têm se achegado mais à presença do Senhor. Hoje, 21 de agosto, nós vamos refletir, meditar, vamos extrair o sal, o tempero que o Senhor quer para o nosso dia, no Salmo 21. O rei se alegra na tua força, ó Senhor. Como é grande a sua exultação pelas vitórias que lhe dás. Tu lhe concedeste o desejo do seu coração e não lhe rejeitaste o pedido dos teus lábios. Tu recebeste dando-lhes ricas bênçãos, e em sua cabeça puseste uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida, e tu lhe deste vida longa e duradoura. Pelas vitórias que lhe deste, grande é a sua glória, de esplendor e majestade o cobriste. Fizeste dele uma grande bênção para sempre, e lhe deste a alegria da tua presença. O rei confia no Senhor. Por causa da fidelidade do Altíssimo, ele não será abalado. Tua mão alcançará todos os teus inimigos, tua mão direita atingirá todos os que te odeiam. No dia em que te manifestares, farás deles uma fornalha ardente. Na sua ira, o Senhor os devorará. Um fogo os consumirá. Acabarás com a geração deles na terra, com a sua descendência entre os homens. Embora tramem o mal contra ti e façam planos perversos, nada conseguirão, pois tu os porás em fuga, quando apontares para eles o teu arco. Sê exaltado, Senhor, na tua força. Cantaremos e louvaremos o teu poder. Bom dia, irmã Laurinelli e o irmão Walter, que acho que está aí também, né? Bom dia para vocês. Ao ler esse Salmo 21, e meditar nele alguns momentos antes de iniciar, primeiro eu fico pensando, Davi é um personagem que eu admiro muito. Ele é muito intenso, ele é humano, ele não tem receio nem reservas de jogar para Deus aquilo que ele está sentindo, aquilo que ele está pensando, e me admira muito. E esse salmo me admirou, o fato dele, aqui ele se coloca, né,
usa a expressão, a palavra o rei, para falar dele mesmo. Óbvio, ele era o rei de Israel. Mas o que é mais bonito, interessante de tudo aqui, é que mesmo sendo um rei, tendo todo o poder, provavelmente todo o luxo também, Davi não se colocava como alguém que sabia tudo, que tinha tudo. Davi não entendia que as suas vitórias vinham dele. Não havia orgulho no coração de Davi. Nunca houve, né? Desde quando ele foi ungido por Samuel, ele poderia se inflar e dizer: eu fui ungido, quero meu trono. Não aconteceu isso. A gente que conhece a história, e se alguém não conhecer, está lá registrado em 1 Samuel, a história de Davi. Então, isso me admira em Davi. E aqui ele se coloca nessa posição de rei, de alguém que tem autoridade, imbuído de autoridade, que tem uma posição na terra, mas que se alegra não em si mesmo, não em quem ele é, mas na força do Senhor, que exulta, né, o coração pelas vitórias que Deus dá. Como ele consegue discernir isso, entender isso? Como que esse coração está tão voltado para Deus, que não olhou a força do seu braço, a sua própria inteligência, ele não ficou debruçado no seu próprio entendimento. Isso foi o que me chamou mais a atenção hoje. E ao ler o primeiro versículo, que fala que o rei se alegra na sua força, e também quando ele fala mais adiante que o Senhor o recebeu dando-lhe ricas bênçãos e colocou em sua cabeça uma coroa de ouro puro. Então, o reconhecimento daquilo que o Senhor fez por ele, né? Eu me lembrei de um texto que está em Efésios. Efésios 1. Paulo, ao falar com os Efésios, ele diz assim: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Interessante que ao ler esses 2 versículos de Paulo, tantos anos depois, falando para os Efésios, eu consigo ver o Salmo 21 aqui, eu consigo ver o que Davi escreveu. Eu consigo perceber que essa oração que Paulo faz para os Efésios, que deve ter vindo do trono e que pode ser também um pedido por nós, né? Uma oração feita para nós, de se abrir os olhos do coração, para que a gente conheça a esperança, para que a gente perceba as riquezas da gloriosa herança que ele nos deu e a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Davi, há tanto tempo antes de Paulo, ele deixou registrado e ele viveu isso, ele viveu dessa maneira. Ele teve os olhos do seu coração iluminados. O que seria os olhos do nosso coração? A percepção, né? Sair do lugar do engano do coração. Sair de um lugar em que é centrado em si, em que o coração se coloca centrado em si e perceber que não é em nós que está o centro, que fomos trazidos para esse mundo com um propósito de conhecer
quem é aquele que nos criou, aquele que nos formou, e de render voluntariamente honra, glória para Ele, colocar as nossas vidas diante dele. Davi entendeu as bênçãos que o Senhor tinha dado a ele como herança. Que momento profundo, que coisa profunda saber que mesmo antes de Jesus vir à Terra, alguém teve uma revelação como essa. Alguém se colocou diante de Deus dessa maneira. E que assim seja com todos aqueles que o Senhor tem chamado. Ele tem nos dado bênçãos, Ele já nos deu, nos colocou em um lugar onde Ele nos deu todas as bênçãos e a capacidade de vencer. Quando a gente fala bênçãos, é tão fácil a gente confundir com riquezas desse mundo, com aquilo que é valorizado por aqui. Isso eu creio que Deus também pode dar. Ele fez isso com Davi. Ele fez de Davi um rei, aquele que tinha de tudo. Mas quando Davi se refere à coroa de ouro puro, eu tenho certeza que ele não está se referindo àquela que ele de fato carregava na sua cabeça. Ele estava se referindo àquela que é incorruptível, que recebemos quando inclinamos o nosso coração para o Senhor, o selo que Ele nos dá. E quando nós nos inclinamos para Deus, quando começamos a nos importar com aquilo que Ele fala e a nos encher dEle, Ele vai nos abençoando, Ele vai apontando, a sua luz para nós. Ontem eu assisti um filme que me chamou muito a atenção. O filme é Somos Todos Iguais, se vocês quiserem depois assistir. E conta a história de uma mulher que se doou muito para Deus e, através da sua doação, ela transformou vidas de pessoas que eram sem teto. E no final do filme, um dos sem-tetos, ao falar sobre ela, diz que ela sabia que possuía uma chave e ela tirou essa chave do bolso e abriu a cadeia em que ele estava preso. E isso me fez meditar naquilo que Deus tem feito em nós. A mesma unção que estava em Cristo está em nós. Nós não precisamos ficar debruçados nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, nas nossas mazelas. O Senhor nos chama para avançar, porque tem outros que precisam de libertação. Ele nos deu a chave, Ele nos deu em Cristo, e que possamos, como Paulo ora, reconhecer e exultar, como Davi exultava, se alegrar na incomparável grandeza do seu poder para conosco e na atuação da sua poderosa força. A força do Senhor nos fortalece. Nele nós temos toda sorte de bênçãos. Nele nós podemos vencer as nossas dificuldades, os nossos pecados. Bom dia, Lise. Os nossos pecados. Nós não precisamos ficar instalados nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Podemos trazer a realidade. Podemos ser o que Jesus falou na oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Nós podemos trazer o reino de Deus. Nós podemos. Ele nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a nossa posição não é daquele que olha só para o lamaçal que foi tirado. Não temos mais essa lama, não por nós mesmos. Não como Davi. Davi foi colocado como rei, era um improvável. Nem o pai dele acreditava que ele pudesse chegar nessa posição. Mas Deus não vê como o homem vê. Então, ele nos tirou e
o que se espera de um coração que é de fato agradecido por tudo que o Senhor tem feito. Caminhar, avançar, saber que podemos, na força que Ele nos dá, vencer os nossos inimigos, sejam eles quais forem. E eu sempre gosto de repetir que os nossos maiores inimigos não são os externos, são aqueles que estão em nós. São aqueles que nós lutamos aqui dentro. Que o Senhor seja exaltado, que Ele seja exaltado através das nossas vidas, que a luz dEle possa resplandecer em nós, não apenas para sermos o destaque, porque nem é isso, Jesus não quis ser o destaque, nós temos que ter o mesmo sentimento que houve nele, mas para que a luz dele refletida em nós ilumine o caminho daqueles que nos cercam e ajude outros a começar a andar pelo caminho, pela verdade e pela vida. Que o Senhor abençoe o sábado de vocês, como o próprio nome diz desse dia, que seja de fato um dia de descanso na presença do Senhor, de se entregar, de se abandonar nele, confiando de que Ele nos tem fortalecido e que a alegria da presença do Senhor em nossas vidas nos fortaleça, que seja perceptível para outros essa alegria de andar com o Senhor e que se torne desejável para outros também, querer a mesma alegria que nós refletimos. Amém. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Pai amado, Pai nosso que estás no céu, nós queremos, Senhor, aprender a te chamar assim de Pai, com toda a ternura que essa palavra tem, Senhor, que o Senhor tem nos revelado. Sim, nós somos teus filhos, em Jesus nós fomos feitos teus filhos, e que alegria poder te chamar de Pai e saber que não somos órfãos. Aleluia, Senhor. Ó Jesus, oramos nessa manhã para que os olhos do nosso coração sejam iluminados, Senhor. Ilumina os olhos do nosso coração e nos faz enxergar a esperança para a qual o Senhor tem nos chamado, Senhor. Há uma esperança. Quando há esperança, a alegria brota. Não estamos perdidos. Há esperança. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a incomparável grandeza, Senhor, do Teu poder e a sentir a Tua força, Senhor, nos fortalecendo em todo o tempo, Pai. Senhor, nessa manhã é o que eu te peço, fortalece os que estão fracos, vivifica, Senhor, aqueles que se sentem sem vida, traz alegria àqueles que se sentem tristes, Senhor. Deus, ilumina os olhos do seu coração para verem que o Senhor se faz presente e que o Senhor deseja um relacionamento com cada um, que o Senhor deseja, ó Senhor, que experimentemos a alegria da Tua presença em nossas vidas. Que assim seja feito, Senhor, na vida de cada um que tiver acesso a esse devocional, que de fato Teu tempero chegue na vida de cada um, Senhor. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glórias a Ti, Jesus. Aleluia. Amém, minhas queridas. Obrigada pela companhia de sempre e que o Senhor nos abençoe. Até amanhã.